O sol poente banhava a cidade com um brilho dourado, lançando reflexos âmbar nas janelas dos edifícios e lançando longas sombras no asfalto. O ar estava quente, carregado com os aromas de um final de verão na cidade. Uma mistura sutil de asfalto aquecido, perfumes luxuosos vindos das esplanadas e o aroma distante do café escapando das cervejarias ainda abertas. Fatou Diarra diminui a velocidade ao se aproximar da concessionária Ferrari, seu imponente sedã deslizando silenciosamente pela entrada. Com um movimento suave, ela desligou o motor e ficou parada por alguns momentos, com as mãos apoiadas no volante de couro. Através do para-brisa, ela espiou a fachada de vidro do showroom, onde carros esculturais brilhavam sob os holofotes internos. Cada modelo em exposição parecia contar uma história de velocidade, prestígio e poder. Ela respirou fundo. Ela havia sonhado com esse momento. Não foi só comprar um carro. Foi uma consagração. Fatou nunca teve o luxo da herança ou da facilidade. Ela construiu seu sucesso sozinha, código após código, estratégia após estratégia, fracasso após fracasso, para finalmente impor seu nome no mundo ultracompetitivo da tecnologia. Ela se viu novamente, 20 anos antes, passando por uma série de noites sem dormir, reuniões onde não era levada a sério, financiamentos recusados por investidores que não acreditavam que uma mulher negra pudesse dirigir uma grande empresa. E ainda assim, lá estava ela. Ela abriu a porta e saiu com confiança. Seu terno creme feito sob medida contrastava com sua pele de ébano, e seus saltos agulha ecoavam no imaculado chão de mármore do showroom. A sua abordagem era fluida, comedida, imbuída de uma graça natural que ela aperfeiçoou ao longo dos anos, num mundo onde mulheres como ela tinham constantemente de provar o seu valor. Assim que ela cruzou a soleira, uma tensão imperceptível flutuou no ar. Não foi a atenção de admiração reservada aos clientes regulares ricos, mas sim uma avaliação discreta, tingida de ceticismo. Atrás do balcão, um jovem funcionário ergueu os olhos da tela, trocou um olhar com um colega antes de baixar a voz. 2 clientes internos feitos sob medida, que conversavam perto de um modelo LaFerrari, interromperam brevemente a conversa para detalhá-la antes de retomá-la, como se sua presença fosse apenas uma incongruência temporária. Fatou sentiu esses olhares. Ela estava acostumada com eles. Mas esta noite, ela não tinha tempo nem desejo de insistir nos julgamentos velados de um mundo que ainda acreditava poder classificá-la visualmente. Ela olhou ao redor da sala, procurando por um vendedor, quando um homem esguio se aproximou dela. Alto, magro, com o cabelo penteado para trás, vestindo uma camisa polo da Ferrari, ele exibia um sorriso que pretendia ser cortês, mas cujos cantos traíam uma pitada de autoimportância. Seu distintivo mostrava seu nome, Vencedor. Ele a avaliou com um olhar rápido e seu sorriso mudou para uma expressão educada, mas distante. Senhora, posso ajudá-la? Ele perguntou, sua voz modulada com cortesia estudada, mas com uma pitada de ceticismo. Fatou sustentou seu olhar sem piscar. Sim, estou procurando uma Ferrari SF90 Stradale. Um silêncio se estendeu por um segundo. Vitor ergueu uma sobrancelha, como se achasse divertido o pedido. Tem certeza? Seu tom era comedido, mas a nuance era evidente. Fatou olhou para ele sem vacilar. Sim. Rosso corsa vermelho, interior em couro preto. Vitor cruzou os braços, inclinando ligeiramente a cabeça. Este modelo é muito exclusivo. Talvez você esteja mais interessado em algo mais acessível? Fatou conteve um suspiro. Ela conhecia esse tom. Isso parece carregado de julgamentos escondidos sob uma cortesia fingida. Ela o encontrara tantas vezes, desde a infância, nas salas de aula, nas entrevistas de emprego, nos jantares de negócios onde era a única mulher negra entre os rostos céticos. Nós a medimos, nós a avaliamos, não pela sua inteligência ou pela sua formação, mas pelos preconceitos silenciosos que grudaram em sua pele. Mas hoje ela não tinha mais nada a provar a ninguém. Quero ver o SF90 Stradale. Rosso corsa vermelho, interior em couro preto. Vitor cruzou os braços, deixando um sorriso malicioso aparecer em seus lábios. Ele olhou para ela com aquela indulgência desdenhosa que alguns homens reservam para mulheres que pensam estar perdidas em áreas que não são suas. Tudo bem. Mas saiba que este modelo começa nos 500 mil euros. Seu tom ficou mais lento, enfatizando a quantidade, como se tentasse fazê-la entender que estava deslocada.
Geralmente pedimos comprovantes de fundos antes de prosseguir. Um murmúrio percorreu o showroom. Do outro lado da sala, perto de um modelo F8 Tributo, 2 vendedores trocaram olhares conhecedores. Um deles, um jovem com cabelo loiro penteado para trás, soltou uma risada mal contida. Clientes elegantemente vestidos também se voltaram para o palco, divertidos. Fatou respirou fundo. Ela conhecia esse jogo. A gentil humilhação, a insinuação de que ela era uma intrusa, que estava perdendo tempo aqui e que logo seria colocada em seu lugar. Mas o que eles não sabiam era que era ela quem iria colocá-los em seus devidos lugares. Calma e impassível, ela pegou o telefone e discou um número. Senhor Lambert, você poderia confirmar imediatamente a disponibilidade de fundos para uma compra à vista? Um silêncio caiu instantaneamente no complexo. Victor, que até então demonstrava uma confiança condescendente, arqueou uma sobrancelha. Talvez ele esperasse que ela agisse como uma piada, murmurasse uma desculpa, fingisse que tinha um problema na rede para encobrir seu constrangimento. Mas em vez disso, a voz profunda e calma do seu banqueiro ecoou claramente pelo espaço. Claro, Madame Diarra. Você tem amplos fundos disponíveis. A transação pode ser concluída conforme sua conveniência. Um silêncio pesado caiu na sala. As risadas pararam. Os vendedores que estavam rindo momentos antes olharam para baixo, subitamente ocupados examinando seus tablets ou ajustando suas fantasias. Victor havia perdido seu esplendor. Seu rosto havia acabado de congelar em uma expressão indefinível, oscilando entre o constrangimento e o pânico. Ele contará com a vergonha dessa cliente, com o constrangimento dela. Encontrava-se agora exposto diante dos seus colegas e clientes, reduzido ao silêncio pela pura força dos factos. Fatou permaneceu imperturbável. Ela colocou o telefone na bolsa com uma lentidão medida e depois olhou nos olhos de Victor. Então, posso finalmente ver o carro? Ela perguntou com uma voz calma, mas afiada. Ou devo ir a outra concessionária onde tratem os clientes com respeito? Quando Victor se afastou desajeitadamente, outro homem apareceu, atravessando rapidamente a sala. Sua aparência contrastava com a agitação repentina que reinava no complexo. Vestido com um terno de corte impecável, exalava aquela elegância sóbria típica dos grandes empresários italianos. Os funcionários congelaram quando ele passou, consciente de que o assunto estava tomando um rumo muito mais grave do que um simples mal-entendido comercial. O próprio diretor da concessionária Ferrari. Quando chegou a Fatou, ele mostrou um sorriso caloroso, mas seus olhos traíam uma tensão inegável. Ele sabia que a situação precisava ser resolvida imediatamente. Senhora Diarra, por favor aceite nossas desculpas por este infeliz incidente. Sua voz era calma, controlada, mas com um toque de nervosismo. Victor apresentará o carro para você imediatamente. Gostaríamos também de lhe oferecer um serviço exclusivo para sua compra. Fatou olhou para ele por um momento, avaliando a sinceridade de seu tom. Foi uma boa tentativa, ela admitiu. Mas ela também sabia que essa ânsia nada tinha a ver com benevolência. Foi gerenciamento de crise. Uma negra rica, vítima de discriminação em sua prestigiada concessionária. O caso pode manchar rapidamente a sua reputação, especialmente na era das redes sociais, onde cada humilhação pode tornar-se viral em poucas horas. Então ela sorriu, um daqueles sorrisos comedidos que contém mais força do que raiva gritante. Não quero privilégios, só respeito, ela respondeu calmamente. Mas noto seu esforço. O diretor inclinou levemente a cabeça, entendendo que não poderia compensar o erro com um simples gesto comercial. Acima de tudo, ele teve que aprender uma lição com isso. Victor, agora tão pálido quanto o mármore sob seus pés, começou a se mover novamente. Suas mãos suadas traíam seu nervosismo. Sua arrogância havia desaparecido. Já não era aquele vendedor confiante, convencido de ter adivinhado o tipo de clientela que passava por suas portas. Ele guiou Fatou até o SF90 Stradale Rouge Rosso Corsa, uma joia de engenharia e elegância, entronizada no centro do showroom como uma obra de arte. Desta vez, seu tom era mais humilde, sua postura menos rígida. Este é o SF90 Stradale, senhora. Fatou tocou a carroceria vermelha incandescente, observando as curvas perfeitas do carro. Depois, com uma lentidão deliberada, abriu a porta e sentou-se no banco de couro preto.
O cheiro de couro novo, a sensação do volante sob os dedos, a posição perfeita do painel, tudo estava exatamente como ela havia sonhado. Não foi apenas uma compra. Foi um momento de vitória. Não só para ela, mas para todos aqueles que foram subestimados, julgados antes mesmo de poderem se expressar. Sem hesitar, ela assinou os papéis. A transação foi liquidada em poucos minutos, sem maiores discussões. Ninguém mais se atreveu a questionar seu poder de compra. Antes de sair, ela se virou para Victor. Seu olhar era suave, mas penetrante. Da próxima vez, lembre-se de que cliente é cliente. Não importa o que parece. Bom dia. Victor olhou para Baixo, incapaz de responder. Ele havia aprendido uma lição que dificilmente esqueceria. Fatou sentou-se ao volante. Ela respirou fundo, saboreando o momento, e então apertou o botão iniciar. O rugido do motor V8 híbrido quebrou o silêncio da concessionária. Todos os olhos estavam voltados para ela enquanto ela se afastava lentamente e depois acelerava pressionando controladamente o acelerador. Pelo retrovisor ela viu o gerente ainda paralisado, os demais vendedores cochichando entre si e Victor, lívido. Eles não esqueceriam disso. Nem ela. Um sorriso triunfante iluminou seu rosto quando ela entrou na avenida, deixando para trás mais do que apenas uma concessionária de automóveis. Ela deixou uma lição gravada na mente das pessoas.